Pessoal, hoje nós vamos aprender a programar um termostato digital, um equipamento muito utilizado em câmera fria e sistemas de aquecimento também. Ele vem com 20 programações internas ocultas e com algumas tantas livre para programação. As funções ocultas, para ingressar em modo de programação, nós precisamos, com o equipamento sem carga elétrica desenergizado, apertar a tecla 7 e colocar carga elétrica. Após 5 segundos entraremos em modo de programação. A luz verde indica, o LED verde indica que nós estamos em modo de programação. A primeira função que iremos trabalhar é set point. Set point nada mais é que a temperatura mínima que desejamos, a temperatura que desejamos alcançar. No nosso caso, nós vamos trabalhar com um sistema de frigorífico para armazenar sistemas de carne, queijo, leite. Nós desejamos que a temperatura alcançada seja 2 graus Celsius. Uma vez gravada, aperte-se set point para poder armazenar a programação na memória. A próxima função, set point mínimo. O equipamento ele tem uma tolerância de mínimo e de máxima de temperatura ou rango para trabalhar. Nós iremos trabalhar, deixar programado que o nosso equipamento nunca ultrapassará menos 10 graus Celsius no mínimo. E isso para temperatura quente não ultrapassará 15 graus Celsius. Muito bem. A nossa próxima função é o sensor de temperatura ou sonda. Esse aparatozinho aqui do lado. Existem dois tipos de sonda ou sensor de temperatura. Existe do tipo PTC e NTC. A PTC nós trabalhamos com coeficiente positivo e a NTC com coeficiente negativo. O que indica isso? Se for PTC, quanto mais esfria a unidade evaporadora, o coeficiente irá aumentar. Isso indica que a resistência ôhmica dentro passará para 10K, 15K, 20K. E na NTC trabalharemos ao contrário, ok? No nosso caso, está trabalhando como... Vamos entrar novamente no modo de programação. Como eu fiquei muito tempo explicando, é gravado e sai do modo de programação. No nosso caso, iremos trabalhar com NTC, coeficiente negativo, ok? Uma vez gravado, aperta Send. Vamos entrar agora na função calibração de sonda, calibração desse sensor. O que seria isso? Nós não temos certeza se está trabalhando corretamente o sensor de temperatura. Não sei se está bem calibrado. Colocaríamos um termostato aqui do lado, indicando a temperatura ambiente atual, 24 graus, eu não sei. A temperatura que o sensor calibrado externo está, compararemos com o termostato digital, no caso Osaka. Caso tivesse uma diferença para mais ou menos, calibraríamos em graus Celsius ou centígrados aqui nesse coeficiente. Como no nosso caso o equipamento, a sonda é nova, não há nenhuma variação na temperatura. Uma vez gravado, fixado o valor, gravamos novamente. A próxima função que vamos entrar é a unidade de medida de temperatura. Muito utilizado para nós aqui, graus Celsius ou Fahrenheit. No nosso caso, Celsius ou Celsius. Próxima função, ponto decimal. Se caso desejamos que seja 24,1 graus Celsius ou não desejamos somente 24 graus, desejamos ponto decimal ou não. No nosso caso, optamos por sim. A nossa próxima função, filtro de medida, colocamos para 2.0 a calibração de fábrica. A próxima função, diferencial. O que seria diferencial? No início calibramos para 2 graus Celsius a temperatura que desejamos que o nosso equipamento trabalhe. Quando chega em 2 graus Celsius, que se desligue. Esse diferencial
ou estéreses, que nós também chamamos, e na climatização, é o rango com que vai trabalhar. Então o nosso equipamento vai desligar com 2 graus Celsius. Quando ele começar a aquecer ou descongelar, 2 graus e meio, 3 graus, 4, 5, que deu uma diferença de 3 graus, o nosso equipamento volta a ligar. Então ele trabalhará num parâmetro entre 2 graus Celsius para desligar e com 5 graus Celsius para ligar. Isso seria a nossa estéresis de 3 graus. A nossa próxima função é tempo de ativação, caso a sonda esteja danificada. A sonda é a que vai fazer a leitura de temperatura para nós, mas pode acontecer dela danificar. Então existe uma função dentro desse equipamento para trabalhar em tempos, minutos, 1 minuto, 10 minutos, até 99 minutos. No nosso caso, eu deixei programado, no nosso exemplo eu deixei programado para que caso a sonda falhe, esteja inoperante, que o equipamento pare de trabalhar. Eu prefiro assim. Foi programado para off. E agora a nossa próxima função. E o tempo dela desativada, porque um sistema de climatização fica um tempo trabalhando e um tempo descansando. É a mesma coisa, faria o papel da sonda. Eu optei também por deixar desligada. Caso falhe, o cliente tem que entrar em contato conosco. Próxima função. Nós vamos colocar sistema de refrigeração ou de aquecimento. No nosso caso aqui, sistema de refrigeração gravado. Ok. Próxima função. Nós vamos estar entrando na intervalo de descarte. Quando o equipamento ele começa geladeira que é no frosting, começa a acumular gelo com o lapso de tempo. Então tem uma função para descongelar automaticamente. Nós programamos a cada 3 horas ela desligar por completo. Uma vez gravado, vamos para a próxima função. O tempo de duração do descarte. Então a cada 3 horas ela desligará por completo e aqui durante 20 minutos ela permanecerá desligada para poder fazer o descongelamento automático. Essa foi a programação adotada. A nossa próxima função. Deixa eu entrar aqui. Nós vamos entrar em modo de conta de intervalo de descarte. Eu vou deixar para tempo real, real time. Próxima função. Nós vamos entrar em bloqueio de display quando esteja fazendo o degelo. Porque às vezes o cliente se desespera acreditando que o sistema dele não está funcionando, então nós bloqueamos o sistema para não entrar em nenhuma função. Só que aqui também eu vou deixar desconectado. Caso a pessoa queira mexer no display, ela pode tentar programar. Só que ela vai entrar em sistema de leitura, não em modo de programação. Nossa próxima função. Nós vamos entrar em diferencial de desbloqueio de display. É um tempo limite para diferencial entre uma tentativa e outra. Nós vamos deixar programado para 2 graus Celsius. Nossa próxima função é o tipo de proteção do compressor. Caso o motor não arranque, tenta ligar, ou caso esteja trabalhando e a carga elétrica, a luz da rua falte e volte logo em seguida, existe uma proteção interna para o compressor. Nós adotamos o método de retardo de arranque do motor. Isso é para a proteção. O capacitor, o condensador e o relé tentará arrancar o motor, mas a pressão, o sistema de pressão alta e baixa estará desnivelado. Isso fará com que o compressor fique pesado.
podendo romper alguns sistemas interno dele. Então vamos deixar um retardo. Ok. Próxima função que nós vamos entrar. Nós estávamos em me pulo. Ok. Nossa próxima função é a função PTC, tempo de proteção do compressor. Então, o compressor, não optamos nessa função para tempo de proteção, porque a função anterior já entrou como proteção. Nossa próxima função, essa é bloqueado por padrão de fábrica. Aqui é proteção por tempo de bloqueio, display de gelo. Então também a gente deixou para 1 hora. É uma proteção de 1 hora é suficiente. E a nossa última função é o modo de funcionamento da tecla F. Essa função aqui para a gente poder colocar ela ser operativa ou não, em modo standby ou ligado e apagado. Nós programamos para 1. Ok. Uma vez gravadas as funções, aguardamos entrar um cursor na metade da tela do LED e indica que está gravado. Vamos ver. É um equipamento compacto, mas robusto. Agora sim, está gravadas as informações e está pronta para poder entrar em um sistema de climatização. Ok, até mais, pessoal. Espero ter colaborado aí com um termostato digital. Não se pode comprar um termostato digital e simplesmente instalar. É necessário realizar a programação dele. Aí está as funções, tá bom? É um exemplo para 2 graus Celsius, para sistemas de armazenar queijo, leite e carne, como se fosse uma geladeira ou uma vitrine expositora. Valeu, até mais.